Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. O nosso voo está decolando de forma presencial aqui diretamente do estande do Polo Sebrae de Indústria, na Mercopar. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. E hoje eu recebo, está aqui comigo, o diretor executivo da Núcleo Sistemas, Pedro Bocchesi, sobre como ir além da visão de futuro e incorporar a ciência de dados na indústria. O Pedro, gente, é doutor em Ciências da Linguagem pela Unisul e desenvolveu mais de, atenção, 200 projetos na área de tecnologia da informação e comunicação e empresas como Randon, Marco Polo, Fensa Coca-Cola, Intelbras e mais um montão de empresas aí. O Pedro também é autor e coautor de 4 livros e professor da Exame Academy. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Pedro. Que bom te receber aqui para falar de um tema tão importante. Olá a todos, tudo bem? Primeiramente agradecer a Alexandra pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui na Mercopar. Eventaço, né? Eventaço, né? Sensacional aqui. Vocês não imaginam o volume de pessoas que está passando e gerando negócios. Eu acho que esse é o grande desafio da Mercopar também, aproximar pessoas e gerar negócios. E mais do que isso, né? Estarmos aqui compartilhando conteúdo também, esse conteúdo que eu sou apaixonado. Muito obrigado. Não tenho dúvidas. Porque, afinal de contas, no fim do dia, a gente precisa fechar negócios, não é mesmo, Pedro? Isso aí. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz, né? E estou à total disposição no que eu puder compartilhar aqui. Tenho certeza que esse momento aqui vai ser ímpar, né? E espero que todos aí também possam comentar vários aspectos do que hoje nós estamos falando aqui. Muito bom. Ciência de dados é a área que estuda a coleta, o processamento, o tratamento, a análise, a modelagem e a visualização de dados. A indústria está diretamente ligada à análise e interpretação de grandes volumes de dados. O Pedro vai falar mais sobre isso. Ou seja, o famoso Big Data, que assombra muita gente, né, Pedro? Mas não é tão horroroso assim. Futuramente, a linha de produção de qualquer indústria vai estar repleta de sensores produzindo dados. A gente fala futuramente, mas esse futuro já está acontecendo, já tem muita empresa completamente sensorizada. Porém, não basta apenas produzir os dados. As informações precisam ser transformadas em informação e conhecimento útil, gerando assim valor para as empresas. A forma com a qual o gestor da indústria trabalha com essas informações levantadas lá no chão da fábrica pode mudar tudo para a empresa, não é mesmo, Pedro? Queria que tu começasse o nosso papo explicando como a utilização da ciência de dados pode otimizar os processos na indústria. Perfeito. Acho que tu foste muito interessante na tua abordagem, né? Falando um pouco sobre exatamente o que autores falam sobre o conceito de ciência de dados. E para nós, talvez não remetermos a alguns aspectos de estudos passados, hoje tem se falado muito sobre um conceito chamado data-driven, né? Que é a direção por dados. E aqui alguns autores falam de empresas orientadas a dados, outros autores falam de pessoas orientadas a dados e outras de processos orientados a dados. Mas o que significa tudo isso? Uma empresa começar a administrar, gerenciar e tomar decisão baseada em dados. A minha caminhada, né, dentro da área de dados, né, ela é longa, né? Tua formação é o quê? Vamos lá. vamos lá. Minha formação, eu sempre brinco, né? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, né, meu pai e minha mãe sempre disseram que é o seguinte: o único bem que ninguém poderia me tirar é o estudo, né? Que bela lição. E isso me internalizou. Depois eu até vou falar algumas coisas um pouco mais cômicas, né?
Acabei... Opa, já vamos ter um episódio divertido, então. Tem que ter. Sentem, se acomodem, porque hoje vamos ter um talk show aqui, piadista também. Com certeza. Tem que ser isso, Tem faz a que ser. essência, né? Então, eu acabei, né, fazendo duas graduações, né? Uma na área de análise e desenvolvimento de sistemas e numa outra na área de administração de empresas. Acabei dentro da área de pós-graduação, né? Acabei fazendo Data Analytics. Então, fiz uma pós exatamente em análise de dados, né? Aplicando modelos preditivos e etc. Inclusive, foi um dos artigos finais falando sobre predição de dados. Fiz uma pós-graduação em engenharia de software, depois uma outra em sistemas de informação e depois fiz uma outra na área de filosofia e história. Todos os produtos finais tinham a ver ou com algoritmos ou com dados. Depois disso, eu fui para a área do mestrado, né? Então, para vocês verem o quão internalizou Pedro, aquilo que tu que gosta me de falou. estudar, né? Gosto de estudar, mas eu também gosto de compartilhar, né? Então, eu acho que isso é a essência, né? De poder, além do estudo, compartilhar isso. Acabei fazendo um mestrado na área de políticas públicas, trabalhando também com dados, fazendo algoritmos de conversão de metodologias. O meu doutorado produzi em cima do conceito de filtro invisível que as empresas hoje têm e as pessoas estão inseridas, né? Que, na verdade, são todos os dados coletados, seja por redes sociais, seja por buscadores, seja através do uso dos nossos smartphones, né? Que produzem nós como alvos. Então, nós estamos falando, em essência, dados, coleta de dados. Né? Nessa caminhada, né? O que eu comecei a fazer? Trabalhar principalmente e pegar essa onda primeira que existiu do termo chamado inteligência de negócios, né? Ou seja, a própria implementação do BI. Porque o que aconteceu? Mais ou menos em torno ali de 1998, a base de implementação de ferramentas de BI elas eram muito técnicas. Ou seja, existia a necessidade de ter um profissional com conhecimento técnico para desenvolver tanto a fase de coleta, transformação, higienização, enriquecimento e transformação e modelagem daqueles dashboards, né? Imagina o custo disso. Isso. E, além do custo, a dependência de profissionais que são da área de tecnologia, né? Ou seja, são visões diferentes. E eu sempre faço a seguinte analogia também. Quando um gestor ele faz a solicitação de uma visão, de um gráfico, buscar uma informação utilizando uma ferramenta de BI nessa época, quando a área de tecnologia entregava isso, basicamente, ou já era do passado, ou já era uma coisa diferente que ele queria enxergar, e aí existia todo um processo moroso novamente. E uma frustração para as empresas. Isso, a tomada de decisão, isso ainda gerava aquele conceito da jornada do Data Driven de negação dos dados. Era muito difícil tudo isso. Em 2010, surgiu algo muito interessante, que é um conceito chamado Self-Source BI, né? Várias ferramentas, como alguns devem conhecer, né? ClickView, Tableau, principalmente, que foram as que despontaram nesse início, que eram ferramentas as quais as pessoas começavam a criar, basicamente, as suas visões, não tendo a necessidade tão grande da área de tecnologia. Ou seja, já começava a ter uma autonomia. E nesses últimos 5 anos, mudou também já essa conceituação, que já se fala sobre End-User BI, ou seja, todos estão utilizando ferramentas para análise de dados. E aí nós podemos destacar uma das ferramentas que tem ganho um mercado muito grande, né, o próprio Power BI, né, com toda a plataforma de soluções da Microsoft. A Google está investindo muito forte nisso também, né, com o seu Data Studio, com a sua parte do Looker, né, que fez uma compra de uma empresa. E isso é interessante para as empresas, né? Quando nós falamos de ferramentas de BI, de Analytics, sempre também entender como é que o mercado está trabalhando, né? E hoje nós temos um instituto chamado Gartner Group que sempre faz avaliações de tecnologias emergentes, mas também faz avaliações de ferramentas, né? Trabalhando essa relação de execução e habilidade de uso, né? Facilidade de usar essas ferramentas. Então, hoje, realmente, as empresas começaram a enxergar que a jornada, né, que eu posso chamar os níveis de maturidade para essa jornada de Data Driven, né, ela começa a acontecer de uma forma muito mais fácil, né? Ou seja, os dados, através de sensoriamento, através de tecnologias, basicamente de hardware ou software, eles começam a coletar os dados. Geravam grande massa. Pedro, os dados estão em tudo. Em todos os lugares. Até onde a gente nem imagina.
Para vocês terem ideia, o que nós estamos falando aqui, provavelmente tu estás com o teu smartphone, eu estou aqui, os nossos colegas estão com o nosso smartphone, o pessoal aqui que está gravando... Vocês em casa nos assistindo? Todos já estão enxergando e a partir daí, coincidência ou não, né, brincadeiras à parte, nós vamos estar ouvindo cada vez mais sobre isso dentro das nossas redes, dentro das nossas pesquisas. Isso faz parte de toda essa conceituação, né, a qual abarca a área de dados para dentro das organizações. Então, hoje, as empresas necessitam obrigatoriamente fazer a sua jornada de dados, e aí passa pela fase de negação, pela fase de curiosidade. Será que... Deixa eu entender o que está trazendo. Depois, a fase de criar pequenas visões, né? Até chegar numa fase onde as pessoas começam a justificar as suas decisões estratégicas baseadas nos que os dados estão dizendo. E aí a assertividade começa a ficar maior, né, Pedro? Isso, com certeza. Então, essa evolução, e ela começa a se diferenciar, onde nós falamos de BI, né, e BA, né, como Business Analytics, né? Ou seja, dentro de uma concepção de Business Analytics, nós já estamos começando a evoluir o presente e o passado, porque muitas vezes quando nós usamos uma ferramenta de BI de mercado, né, algumas já têm algumas extensões para falar com alguns modelos de machine learning, o que ela faz? Eu começo a enxergar o que tem hoje para trás, mas e o que tem no futuro? O que vai acontecer no futuro? Isso é a essência que as empresas, após terem uma confiança nos dados, né? E isso, muitos dos projetos que fracassam estão relacionados a isso. Meus dados não são coesos, eu não confio nos meus dados necessitam de algum humano fazer uma interação. Existem aquelas planilhas que as pessoas, ao invés de usar o sistema, usam as planilhas. Famosa planilha com fórmula? Com fórmula. E isso tudo vai destruindo, né, de certa forma, né, esse início, né, de começar realmente essa jornada de dados. Ou seja, nós precisamos ter fontes, né, fidedignas, fontes confiáveis, consistentes, né, onde antigamente nós falávamos que o ERP era o sistema central. Hoje o ERP também é um sistema satélite, né? Então nós temos sistema de CRM, força de venda, o próprio ERP, né? Outras estruturas de fontes externas onde agregam dentro da inteligência da empresa. Para mim, né, no meu ponto de vista, a base central, né, dentro das organizações para tomada de decisão não é o sistema de gestão, mas é a engrenagem que vai ligar todos os outros sistemas, né, que muitas vezes eram chamados de satélites, junto com o ERP, que vai gerar realmente a camada de inteligência das empresas. Pedro, você tem uma experiência enorme em empresas grandes, então talvez quem está nos assistindo, nos ouvindo, pense, mas para a Randon, para Marco Polo, para a FENSA, é mais fácil, está mais acessível. Isso está equivocado. A ação de dados cabe para todo tamanho de empresa. A empresa pequena consegue implantar um sistema para poder tomar decisões baseadas nos dados? Com certeza. E dentro de um conceito de priorização, basicamente, né, as empresas grandes elas começaram a visualizar a necessidade de tudo isso, até porque elas têm um volume de dados muito grande, né? E elas precisam integrar. Então, elas estão pensando em escalabilidade, estão pensando em integração de filiais, etc. As empresas pequenas, elas têm um diferencial competitivo, né, para a utilização dessas ferramentas, porque essas empresas detêm um volume menor de dados. Então, significa que é muito mais fácil, de certa forma, conseguir ajustar as velas do barco numa empresa pequena, ajustando alguns processos, com o objetivo de analisar dados, né? Ou seja, eu preciso... O gestor, o diretor, independentemente de uma empresa pequena, média ou grande, eles têm que ter a visão de dizer o seguinte, bom, para mim gerenciar a empresa, eu preciso ter a certeza que as minhas decisões vão levar em consideração os dados, talvez nessa questão de jornada, né? Ou seja, então eu preciso olhar os dados com um olhar de extrema importância. E para isso, eu preciso estar olhando todos os aspectos da qualidade de dados. Então, numa empresa pequena, facilita. Ou seja, legal, como é que eu tenho hoje a entrada de dados? Para chegar num usuário que está usando um sistema para que ele melhore o fluxo de trabalho, para que o dado seja mais consistente, ele consegue fazer de uma forma muito mais rápida, porque tu tem um ecossistema um pouco mais centralizado e controlado.
Mas tem que ter uma cultura, né, Pedro? Tem que entender isso, que é de fato algo que não é para, vamos experimentar. A empresa que não tiver se baseando em dados, ela já está atrasada, né? Tu trouxeste uma palavra importantíssima, que é a cultura. Né? A cultura, ela tem que vir, sim, desses principais gestores, né, das organizações, que basicamente existe já um processo de sucessão. Né? Ou seja, existem sucessores que já vêm com uma linha um pouco mais voltada, né, a dados, mas também esses novos empreendedores que começaram a desenvolver empresas. E eles têm isso na essência, eles sabem da importância dos dados. As novas gerações, né, que estão mais conectados do que nós, que fomos digitalizados no meio do caminho, porque a gente nasceu totalmente offline. Falo sempre, o meu primeiro contato com o computador, gente, nossa, eu vou entregar a minha idade, né? Tenho mais de 40. Mas, gente, era um disquete do tamanho do mundo, que você... Tela preta com as letras verdes, onde tu não conseguia fazer quase nada, né? E se a gente olhar isso, esse salto de 20 anos na minha vida, que para a história não é nada, né, Pedro? Nada para a história. Gente, nós tivemos uma transformação absurda. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, estamos aqui falando de um volume absurdo de dados que impactam na saúde de uma empresa. Exatamente isso. Eu também, né? Sou acima dos 40 anos também, né? 40 a mais aqui. 40 a mais, né? E realmente, né? Nós nascemos e iniciamos a nossa caminhada onde não existia, né? Basicamente, a digitalização dos dados ou mesmo o processo. Eu também comecei a programar, eu brinco, né? No século passado, mais ou menos em 1996, a programar em telas pretas, né? Onde tinha... eu podia escrever num caracteres brancos, né? Onde era possível fazer coisas e dessas coisas aparecer outras coisas. E o né? disquete que dava para salvar uma música apenas. Gente, isso é sério. A gente salva uma música apenas e a música não podia ser muito grande. Perfeito, é isso aí. E o legal foi que todas as grandes empresas que surgiram, né? Principalmente pós-internet, elas surgiram sobre a premissa de análise de dados. A própria Google, né? Quando nós falamos de Google, foi uma mudança de comportamento onde, se nós se lembrarmos de outros buscadores, como KD, Yahoo, etc., né? O que eles faziam? Eles pegavam através de indexadores e traziam lá. E a Google, a empresa Google, né, através dos seus algoritmos, começaram a entender que cada pessoa tinha um tipo diferente de pesquisa e também qual o dispositivo que estava pesquisando. Então, se eu estou pesquisando hotel usando um smartphone, eu tenho que utilizar a geolocalização do meu próprio smartphone para tentar buscar hotéis próprios, porque a probabilidade ela é maior. Se eu estiver buscando uma pizzaria, eu tenho que fazer já uma integração para já fazer uma ligação automática pelo telefone. Então, tudo isso foi fazendo com que existisse esse movimento das grandes empresas à importância dos dados. E quando as pessoas começaram a ter essa noção e os empresários começaram a dizer, pô, tu vê, a empresa Google, através de uma busca de palavra-chave, não tem aquelas propagandas que tinham em outros buscadores, mas ele faz uma ordenação que tem um pagamento. Então ele está usando dados. Como é que ele está ganhando dinheiro? Existiu aquele movimento da venda de dados, né? Ou seja, a questão que gerou também como desdobramento a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque existiu um movimento maciço de venda de dados, e aí sim remete àquela tua primeira explanação, falando de estruturas de Big Data, né, onde existe dados que muitas vezes eles têm um volume muito grande, eles têm uma variedade muito grande, né, não existe uma estrutura lógica, né, estruturada. Então nós começamos a entender que lá dentro tinha dados sensíveis, que lá dentro as pessoas estavam vendendo, e aí a Lei Geral veio para isso. Mas com todo esse movimento, as empresas hoje, independentemente do seu tamanho, principalmente as que são geridas já com uma visão de negócios baseado em resultado, entenderam que fez total sentido se preocupar com os dados, né? Então, ou seja, eu vejo que empresas pequenas, que muitas vezes eu tenho a oportunidade de conversar, elas começam a dizer, como é que eu consigo fazer uma implementação de uma ferramenta? Como é que conseguiria? Quem não tem nada, não sei o que eu faço com os meus dados. O que tu diria para o empreendedor que está nos ouvindo, por onde ele começaria? Vamos pensar para essa galera da indústria, já que a gente está aqui na Mercopar, vamos fazer esse recorte.
quem ainda está iniciando nisso, porque tem muita opção, né? Para que lado eu vou? Socorro, para que lado eu vou? Pode chamar o Pedro, pode procurar o Sebrae. O Sebrae tem muito conteúdo, tem muita gente especializada nisso que tá aí para ajudar. Mas por onde eu começo? Ótima não se desesperar, né? Não, primeira coisa não. E não deixar de querer fazer, né? E é real. E é real. Então eu diria assim, como primeiras sugestões, né? Primeiro, baixar uma ferramenta de BI, tá? Que eu vou classificar aqui as 3, se vocês procurarem no Gartner, vão chegar nelas, tá? Então eu falaria sobre Power BI, baixar, entra lá no site da Microsoft, Power BI, download, baixa. Tableau Public, né, que é uma versão gratuita do Tableau, né? Então, baixa essas 2 versões, instala, ou uma ou outra também. A partir daí, verifica a possibilidade de conectar no sistema a qual quer começar a buscar esses dados. Basicamente, vai ser aquele sistema de gestão integrado, o próprio RP que se classifica, né? RP pode ser o quê? Um CRM? Pode ser um CRM, redes sociais? O que for. Hoje essas ferramentas já se conectam e conseguem integrar com essas outras fontes de dados. Isso que é legal. Eu pegar dados das minhas redes sociais, dados do meu CRM, dados da minha força de venda e do meu RP. Mas vamos tentar pensar a coisa mais básica. Pegou, baixou a ferramenta, tentou conectar no RP. Tem alguma dificuldade técnica? A pessoa da TI não conseguiu rapidamente fazer alguma coisa? Vamos para aquele plano alternativo. Pega o Excel, conecta... Ao invés de fazer gráficos no Excel, fórmulas no Excel, criar todos aqueles PROC-V e etc., faz com que essa ferramenta de BI conecte no Excel. E a partir daí, comece a gerar as suas visões, seus indicadores, suas metas, seus gráficos e seus dashboards. Tudo concentrado num lugar. Tudo concentrado num lugar. Onde todo o ecossistema da empresa tem acesso. Isso aí. Primeiramente, provavelmente, ele vai querer usar para consumo próprio, né? Ou seja, para ele utilizar-se disso. Então, ok, vamos imaginar que eu gerei um Excel lá do meu acesso ao meu site, eu gerei um Excel lá do meu sistema de CRM e gerei um Excel do meu sistema lá do meu RP. Peguei essas 3 fontes, que são 3 Excel, né? Conectei na minha ferramenta de BI e comecei a analisar. Já é um primeiro movimento. Ou seja, já é um primeiro passo para isso. Daí como é que tu vai cortando os passos? Bom, ao invés de eu pegar um Excel, daí eu vou lá na fonte direto. Daí eu começo a conectar e ter um dado um pouco mais atual. Quando isso começar a impactar em performance, numa questão de infraestrutura, aí vai entrar a importância de nós, vamos dizer assim, vocês contratarem uma empresa especializada para criar um data warehouse, como se fosse um grande armazém de dados, que é uma estrutura, são uma modelagem de dados especializada para o BI. Mas isso nós estamos falando de diversas... Mais para frente, né? Então, nós estamos conseguindo. Então, esses pequenos passos simples é possível fazer agora. Se o pessoal pegar, que está nos ouvindo aqui, entrar no Google, download Power BI, instalar, conectar ali e começar... Já dá para brincar. Já dá para brincar. Pedro, fala para mim. É divertido, né? É maravilhoso. Eu adoro, né? Eu adoro ver os gráficos se formar. Se a gente já gosta de uma planilha de Excel, imagina uma ferramenta dessa. Isso. Tu clicar num gráfico e os outros gráficos se mexerem, né? Tu olha e diz o seguinte, nossa, que incrível. E a tecnologia auxiliou isso. Por isso que nós falamos hoje sobre aquele conceito de End User BI, ou seja, ferramentas que trabalham isso. E a partir daí, depois, nós vamos estar integrando outras áreas, nós vamos estar integrando dispositivos, coletores, nós vamos estar começando a fazer várias outras etapas. Higienização, depois nós vamos entrar para uma área de enriquecimento de dados, ou seja, dentro da minha fonte de dados faltam dados. Onde é que eu posso buscar? Talvez eu possa buscar em outros lugares que enriqueçam o meu dado, para depois nós começarmos a pensar em clusterização, modelos de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, análise preditiva, né? Então, lá depois, pra frente. Lá pra Primeiro frente. Tem que percorrer esse caminho. Não dá pra pular etapa, né? Isso, exatamente isso. Pular etapa faz uma frustração ou eu querer chegar muito rápido e, basicamente, eu preciso dar um degrauzinho por vez, mas nunca pensando em regredir no bom sentido. Eu posso ter lições aprendidas, né? Ou seja, aqui não deu certo, vou fazer uma mudança de trajeto, mas vou continuar. Não se frustrar porque alguma coisa deu errado, porque o dado não está legal, não está fechando. É do jogo. É do jogo. Tem que realmente se esmerar para fazer com que realmente a empresa comece a enxergar a sua organização, né, os seus dados, para
auxiliá-lo na tomada de decisão. E eu trago aqui brincadeiras à parte, entrando nas coisas mais interessantes que nós lemos, né? Foi no mês de agosto, uma empresa chinesa substituiu, né, o CEO por uma inteligência artificial. Ou seja, todas as decisões... Atenção, CEOs! Gente, brincadeira. A gente fala muito, né, sobre isso e tudo mais, mas a gente sabe que até para aquela inteligência artificial funcionar, tem um ser humano abastecendo ela, né? Acho que isso é importante a gente falar, que a tecnologia ela nunca vai substituir 100% o penso do ser humano, né? A tecnologia vem, a ciência de dados vem para a gente ter aquilo que pode ser só o apertador de botão, digamos assim, ou grandes volumes, que o ser humano não consegue. Perfeito, mas notem, né, nessas relações de extremos, e eu acho que é isso que nós temos que trazer, os extremos da tecnologia. Ou seja, para que isso funcione, para que essa empresa tomasse essa decisão, né, independentemente, ela necessita que toda a jornada dos dados ela esteja realmente estável, né, para que eu possa pensar, né? E hoje, quando se fala sobre o conceito de data-driven, é isso. A empresa orientada a dados, ela começar a tomar as suas decisões baseadas nisso. Tem uma jornada longa, né? Mas sair do ponto zero é extremamente importante. Hoje as empresas precisam fazer isso. Quem não começou ainda, está em tempo ou está um pouquinho atrasado? Eu diria que está um pouquinho atrasado, tá? Eu diria o seguinte, obrigatoriamente, se não, a pandemia acelerou, né, no bom sentido, esses últimos 2 anos, né, acelerou muito a utilização, principalmente de soluções em nuvem, né, e também a área de dados e informações. Então, quem hoje, na fase que nós estamos aqui, mais ou menos, ainda não está utilizando essas ferramentas, sim, né, está atrasado e precisa urgentemente já começar a se posicionar para buscar soluções, né, de ferramentas de BI num primeiro momento. Pedro, como é que tu avalia o Brasil, e fazendo um recorte aqui para o Rio Grande do Sul, em que momento nós estamos? Nós estamos bem já nesse tema? A gente ainda tem que correr mais? Como nós estamos no geral? Tua avaliação, tu que conhece bastante aí. Eu posso destacar aqui, vamos dizer, as empresas locais, basicamente, né, que eu tenho grande admiração aí, tanto pelas que tu citaste ali, Marco Polo, Randon, né? A Randon, ela conseguiu fazer um processo de transformação digital, a qual uma empresa tradicional, né, pensar em automação de processos robóticos, pensar em BI... Conversamos sobre isso aqui no plano de voo dentro da Mercopar, com esse case que tu tá trazendo aqui também. Então, gente, tem bastante detalhes sobre esse case. Que legal, Pedro, que tu trouxe esse case. Tu acompanhou? Sim, né? Então, hoje, tanto a parte o conceito do Data Run da própria Randon, nós participamos também do processo, né? E ainda estamos juntos com o Grupo Randon, participando de todo esse movimento, né, que a Randon fez, né, que realmente eu sempre tento destacar esse exemplo, porque foi um exemplo que mostra que é possível, né? Então, eu enxergo que as empresas que já estão começando a ter essa visão semelhante ao que o Grupo Randon está fazendo, né? Realmente o Brasil está despontando e está realmente andando de acordo com o que o mercado está fazendo. Às vezes, quando a gente fala assim, sobre dados, né, no imaginário popular do leigo quanto a isso, e imagino que muitos empresários e empreendedores também têm esse questionamento de que o que é dado? O que é o dado? Onde está o dado? Nós falamos antes, né, aqui que o dado está em tudo. Então, a navegação do teu cliente nas redes sociais, o comportamento do cliente dentro da sua loja, num lugar físico, tudo isso dado. Tudo. Na verdade, para vocês terem ideia, o nosso smartphone, através do nosso sistema operacional ou da utilização de um aplicativo, ele coleta tudo, tanto dados de imagem, quanto dados de localização, quanto dados do que nós estamos caminhando, né? Todos os trajetos que nós estamos fazendo, que produtos nós estamos pesquisando, o que nós estamos pesquisando, tudo. Dentro das organizações, ainda mais, né? Então, quando se olha, por exemplo, alguém entrando num site, não dá para pensar hoje num site que não gere a coleta de dados. Ou seja, o site tem que estar gerando onde a pessoa está indo, por onde ela passou, o que ela fez. Uma boa usabilidade no site, UX,
fundamental, né? E ela vai se alterando para isso, porque é como se fosse aquele conceito de mapa de calor, né? Ou seja, isso tu consegue enxergar dentro de uma visão de um site mesmo. Por onde a pessoa entra? Como é que ela demora até chegar? Por qual palavra-chave ela buscou? Como é que ela chegou até esse local? Bom, eu entrei dentro da organização, né? Então, cheguei dentro. Será que as câmeras estão conseguindo ver? Será que os dispositivos, né, uma etiqueta RFID, através das antenas, está fazendo esse tagueamento? Para vocês terem ideia, nós fizemos um treinamento de realidade virtual, onde era treinado algumas NRs, né? Trabalho em altura, espaço confinado e etc. O que nós primamos para ter essa solução, onde os colaboradores colocavam óculos e entravam dentro desses ambientes? Dados. Ou seja, a pessoa tinha que entrar com o número da sua matrícula e, a partir daí, os gestores conseguiam identificar os comportamentos, né? Por faixa etária, tempo de serviço, né? Por todas as características, né? As quais isso começa a fazer análises, né? Para conseguir identificar como é que é o comportamento do colaborador. Então, se nós estamos pensando no colaborador, nós temos que pensar no cliente, nós temos que pensar no fornecedor. Tudo isso está gerando como é que eu estou trazendo os dados, coletando os dados, né, transformando ele, fazendo com que depois eu consiga fazer uma análise, né, transformando esses dados em informação. Porque também não adianta ter volume de dados num arquivo, é preciso minerar esses dados. É daí que está a inteligência, né, Pedro? Por isso que eu sempre digo, é uma caminhada, né, uma jornada. Então, por exemplo, eu posso, basicamente, quando nós conectamos, né, para fazer uma análise de dados, muitas vezes vem um volume de dados. Talvez desse volume de dados se utiliza menos dados, né, ou poucos daqueles dados. Por isso que naquele exemplo que eu trouxe antes, quando se chega já num determinado momento que a pessoa já está começando a pensar num data warehouse, que é aqueles conceitos de DW, e começa a visualizar a importância disso, isso já tem outras atividades às quais a qualidade dos dados começa a remeter, né, em, inclusive, higienização, mineração, enriquecimento, né, começa a trabalhar outras características para realmente, bom, é isso aqui que eu preciso trazer porque é o que vai me auxiliar na minha tomada de decisão. Mas tem que dar o primeiro passo. Acho que esse é o grande recado. Tem que sair, né, do ponto 0 e chegar até o ponto 1. Pedro, tem alguma história boa para contar pra gente? Algum empreendedor que fala, bobagem? Tem uma história boa para contar pra gente aí de dados? O que tu mais enfrenta, assim, quando tu chega nas empresas? Desconfiança, do tipo, As maiores dificuldades hoje no processo de implementação de uma ferramenta, né, de BI é que o que acontece? Se conecta a ferramenta, né, se gera algumas visões, né, alguns gráficos, com alguns indicadores e algumas informações que elas divergem muitas vezes do que está no sistema de origem. Então, a primeira coisa que se faz, eu conecta lá, gerou aqui os dados. Que isso acontece também quando as pessoas usam o Excel e por isso que vão tentando ajustar o Excel, né? Cheguei ali, olhei, não fecha. Aí, ao invés de tu ter a noção que não é a ferramenta que está com problema, né? O problema é nessa extração dos dados, né? Nesse carregamento, nessa transformação onde tu vai colocar, isso cai as ferramentas em descrédito. E a partir daí... Não funciona. Não funciona. Então, as pessoas tomam então o seu processo de negação a partir, muitas vezes, desse item. Tentei implementar uma ferramenta, os dados não estão corretos e então frustra, né? Então, quais são algumas lições aprendidas, né? Antes de ir para uma apresentação com a direção, com os principais executivos da organização, tem que ter um trabalho bastante maciço e estressante para validar tudo isso. Porque, de certa forma, através de um feeling, ou através de uma experiência, quando tu colocar os dados ali num gráfico, os diretores, esses executivos já sabem mais ou menos o que está acontecendo. Se tiver alguma anomalia, basicamente todo esse projeto baseado pareceu ser custo, e aí cai num descrédito muito grande, numa desconfiança, aí basicamente morre esse processo. Então, basicamente as maiores dificuldades é o acesso à informação, por isso que hoje uma forma passível de tentar acelerar isso é tentar conectar em arquivos planos, planilhas Excel, né, para diminuir essa
dessas planilhas. Pedro, tu diria que esse é investimento ou é gasto? Não, com certeza. Qualquer coisa que nós estejamos falando, se eu falar aqui sobre automação de processo robótico, se eu falar sobre metaverso, se eu falar sobre BI, se eu falar sobre o uso de inteligência artificial, se eu falar sobre análise preditiva, sobre analytics, qualquer coisa é um investimento que vai dar muito resultado se realmente tiver persistência, resiliência para implementar isso. A tecnologia como um meio e não como o fim, né? Então, sempre levando em consideração essa premissa. Olha, gente, depois dessa aula sobre dados aqui, eu tô com a cabeça fervilhando, já tô querendo baixar as ferramentas, brincar um pouquinho também. Pedro, te agradecer demais teu tempo, tua generosidade. Que bom encontrar pessoas dedicadas a esses temas e disposto a vir aqui contar pra gente, explicar bem o início, como é, pra gente ajudar os nossos empreendedores, empresários e empresas a implantar tudo isso. E como a gente fala sempre, fechar negócios no fim do dia, emitir nota fiscal, porque afinal de contas, as empresas vivem disso. Pedro, muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? Eu sempre brinco que esses movimentos da área de tecnologia é ser, muitas vezes, evangelista, né? E explorador, e fazer com que nós possamos compartilhar as coisas boas, as oportunidades de melhoria, né? As quais isso vai remeter, né, as empresas a estarem e continuarem, né, sólidas, firmes e crescendo para os próximos anos. Então, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. É o que queremos. E aquele obrigado especial, né? Também para o Pedro, mas para quem ficou com a gente até agora. E se você acabou de pousar por aqui, tem mais de 70 horas de conteúdo lá no Spotify. Basta procurar por Plano de Voo. E também agora no YouTube do Sebrae. Temos muito conteúdo legal. Eu espero vocês lá. No episódio de hoje tem pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Acompanhe as redes sociais do Sebrae, porque tem muito conteúdo bacana, e acesse sebrae-rs.com.br e não perca nada. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.